o fato de o senhor integrar agora esse atual governo, né, depois de uma história muito ligada de muitos anos ao PCdoB, ao próprio PDT, fez muita gente se questionar se o senhor ainda é de esquerda. Eu é que pergunto se os outros continuam sendo de esquerda. Eu é que pergunto por quê. Porque eu fui criado dentro do movimento progressista de esquerda numa tradição que era nacionalista em primeiro lugar. Você pode examinar nas redes sociais, na imprensa. Eu era presidente da UNE e todas as manifestações que eu ia tinha bandeiras do Brasil. Tem cena dos estudantes e das estudantes acuadas pela polícia e se defendendo com uma bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil acompanhava as nossas manifestações. Esses símbolos foram largados pelo caminho. Hoje, inclusive, alguém que usa uma bandeira do Brasil pode ser acusado de tudo, inclusive de fascista. Nós éramos nacionalistas. O Brasil não se confundia com o regime militar, tá certo? Pelo contrário, nós tínhamos apreço e amor pelos símbolos nacionais. Em segundo lugar, nós lutávamos pela igualdade. Hoje, esse pessoal que se diz de esquerda luta pela diferença. A diferença é mais importante do que a igualdade. Então, a luta contra o racismo, para nós, era uma luta democrática de todos, não era uma luta de dividir o país em preto e branco. Agora, importaram dos Estados Unidos, a preço de ouro, são ONGs financiadas pelas fundações americanas, gente de quinta categoria, para implantar no Brasil uma divisão racial que nós não conhecemos dessa forma aqui. Aqui a gente combateu o racismo valorizando a mestiçagem, como dizia o Darcy Ribeiro. Agora eles querem dividir o Brasil em preto e branco. Nós valorizávamos a luta pela inclusão da mulher porque achávamos que, como a mulher representa 50% do país, precisava ser valorizada. Mas era para valorizar a mulher e não para dividir o país entre homem e mulher, como muitas vezes é o que querem aqui no Brasil. O senhor, então, coloca esses fatores como algo que a esquerda estaria praticando hoje e que não converge mais com o que o senhor entende desse movimento progressista. Isso quer dizer, então, que o senhor teria se afastado do que é a esquerda hoje? É isso, secretário? Não, eu acho que Eros é que se afastou daquilo que eu praticava e que eu pensava. Eu acho que é diferente. Eu continuo pensando e engajado e identificado com essas bandeiras, que eram as bandeiras que eram defendidas pelo movimento progressista, pelo PCdoB, quando eu entrei no PCdoB, eram essas bandeiras. Eu continuo fiel a essas bandeiras. Por que me afastei? Me afastei porque eu tenho amigos. Você fica ali 40 anos. Você se apega a essas pessoas. Daqui a pouco você começa a brigar com elas por causa dessa agenda. O senhor, como ex-ministro da Defesa, o senhor não acha que está na hora também do Brasil começar a levar militares para o banco dos réus? Desde que haja um motivo, né? Claro. Exatamente. Há um motivo para levar os militares para o banco dos réus? O ministro do Exército diz que inclusive chegou a dizer para o presidente da República que ele poderia ser preso por prevaricação. Então era levar o presidente para o banco dos réus e não os militares. E perna, deixa eu lhe dizer. E não foi só esse. Por exemplo, o Braga Neto. O Braga Neto tem lá, depois ele dizendo o ministro do Exército foi um frouxo ao não entrar nessa aventura. Há uma ideia de se caracterizar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, certo? Eu era presidente da Câmara e um grupo de sem terra, uns 500, 600, invadiu a Câmara, quebrou tudo, depredou, marretada em caixa eletrônico, o busto do Mário Covas rolou a cabeça para um lado, o tronco para o outro, deram um paralelepípedo em cima da cabeça de um segurança que foi para o pronto-socorro, para a UTI, uma tragédia. Eu dei voz de prisão a todos eles. Exigi que a Secretaria de Segurança Pública autuasse um por um, liberando naturalmente as mães, os menores, os idosos, mas todos os outros tinham que ser autuados de um por um. Mas eu não chamei nenhum de golpista. Não acusei de tentativa de golpe, não chamei de terrorista arruaceiros que deveriam responder e indenizar a Câmara pelos danos. O que é que houve no dia 8 de janeiro? Foi mais ou menos a mesma coisa. Não foi Há controvérsias. Há controvérsia, mas eu vou te dizer, classicamente o conceito de golpe de Estado é quando órgãos do Estado, atuando dentro do Estado,
removem o poder e substituem o poder. Ali não havia ninguém representando o Estado, não havia um militar, não havia um sargento, não havia um tanque de guerra. Os governantes nem foram incomodados, invadiram um palácio que não tinha ninguém, nem um ministro foi incomodado, não havia ninguém onde aqueles arrivistas, aqueles arruaceiros entraram. Então como é que você pode caracterizar aquilo como uma tentativa de golpe de Estado? Deixando o 8 de janeiro de lado, o que precedeu o 8 de janeiro, a movimentação de militares, como, por exemplo, o ex-ministro da Defesa Braga, Sim. que toca telefonemas dizendo, olha, o fulano de tal não quer entrar e tal, criticando companheiros, e fala por não aderirem àquela urdidura maluca. O senhor não acha que está na hora do país, ou pelo menos da justiça militar, tomar alguma posição contra esse tipo de ação? Desde que haja um fato investigado, apurado, determinado como crime, claro que tem que ser caracterizado como crime, mas isso é o que a justiça tem que fazer, e não eu ou você. O que eu acho improvável é que aqui uma tentativa de golpe tenha uma ata, tá certo? Tem um documento e seja lido numa reunião ministerial, gravada. Isso tem tentativa de golpe na história, nos manuais de golpe. Golpe não acontece dessa maneira. Golpe é uma conspiração. O golpe tem que ter apoio institucional. Que partidos estavam apoiando? O golpe de 64 tinha a maioria do Congresso apoiando. Os principais governadores, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, o de Minas, Magalhães Pinto, o do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, da Guanabara, o do Rio Grande do Sul, todos apoiavam o golpe. A imprensa apoiava o golpe. Sim. E a classe empresarial. Os empresários aqui, onde hoje é a sede do clube, do Yacht Clube de Santos, ali era um comitê financeiro do golpe. A embaixada americana apoiava o golpe. A CNBB não era o padre da Piraporinha, era a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, publicou um manifesto pedindo o golpe. Então você tinha apoio institucional, apoio financeiro, apoio empresarial, que não houve, apoio militar. Né? Não, ainda bem que não houve, mas eu estou dizendo que em não havendo, tá certo? Que tipo de golpe? Porque, deixa eu te dizer, o que houve contra a presidente Dilma foi um golpe? O PT acha que foi um golpe. Sim. Tá certo? Cadê os golpistas? Que punição receberam? Quem investigou os golpistas? Aqueles golpistas agora estão unidos com o governo, ou seja, os golpistas vitoriosos hoje estão atrás do golpista fracassado. Ou seja, o golpe que vingou e que foi vitorioso, que foi contra Dilma, agora está atrás do golpe que fracassou, que foi do Bolsonaro. Isso não tem sentido, isso não tem verossimilhança. Mas e as confissões? Por exemplo, o ministro do Exército mentiu, então, quando ele fala, o presidente da República me consultou sobre aquele documento. Uma tentativa de golpe. A minuta. Sobre a minuta do documento. O documento era uma tentativa de golpe? É isso o que está em discussão. Se era uma tentativa de golpe, seria a primeira tentativa de golpe que seria explicitada no documento, anunciada no documento, discutida numa reunião ministerial. Eu acho que isso, sinceramente, não está dentro do manual do golpe. Chegamos então à conclusão de que ele mentiu, ministro. Então isso seria o quê, no seu ponto de vista? Toda essa manifestação, essa minuta, essas conversas, no teu ponto de vista, o que elas simbolizam, então? Já que nós estamos nomeando as coisas, secretário. Havia ali, naquele momento, uma disputa em torno do que o governo, os setores do governo, porque o governo não unanimemente não embarcou nessa interpretação, desconfiava do resultado eleitoral e do funcionamento das chamadas urnas eletrônicas. Desconfiança essa que também não nasceu com esse governo. O Brizola tinha desconfiança das urnas eletrônicas e expressava isso publicamente. O candidato derrotado nas eleições de 2014, o Aécio Neves, chegou a entrar na justiça contra o resultado eleitoral, disse que o resultado tinha sido fraudado. Isso tudo constitui opinião. Agora, você pode dizer que isso é tentativa de golpe. Eu acho que isso é interpretação. E o que houve vai depender de investigação
e de decisão judicial. Houve recentemente um questionamento internacional sobre uma possível exorbitância do poder judiciário, especificamente atuação em excesso do Supremo Tribunal Federal. Essa atuação é realmente excessiva e tem invadido o poder executivo e o poder legislativo? Qual é a dúvida? O Supremo tem exacerbado nas suas atribuições, não resta dúvida disso. E agora nós vivemos a era das interpretações e não daquilo que está na lei. Quando eu fazia o meu curso de Direito na Universidade Federal de Alagoas, o meu professor de Direito Civil achava que eu não tinha muita vocação para advogado. Ele dizia, mas Aldo, estude o Código Civil para você aprender a escrever, porque a redação é tão clara e tão concisa que se você quiser ser jornalista, que foi o que eu vim a ser depois, você vai ter um belo manual por que o Código era escrito dessa forma. O Código Civil escrito de maneira tão clara, para não deixar ao juiz a margem da interpretação do que a lei queria dizer. Então, Clóvis Bevilacqua, quando escreveu o Código Civil, e submetido a muitas revisões, o fez para deixar pouca margem para o juiz interpretar a lei. Hoje o Supremo interpreta tudo. Está o caso aí das chamadas fake news. O que é mesmo uma fake news? Uma promessa de campanha é uma fake news? Uma estatística errada ou não verdadeira que alguém use numa campanha ou num discurso pode ser caracterizada como uma fake news? Porque se for isso, a fake news, ela é muito antiga no mundo, tá certo? E no Brasil, as notícias falsas ou não verdadeiras são divulgadas no Brasil há muito tempo, inclusive justificando guerras e tragédias como a de Canudos, que diziam que aqueles camponeses que queriam a volta da monarquia, eles queriam sobreviver, queriam sair da fome e da seca, mas criaram a ideia de que havia um risco para a República e precisava mobilizar o exército para realizar aquele massacre, com base numa fake news. Então, eu acho que é preciso que o Supremo tome todas as cautelas ao interpretar a lei para não criar decisões arbitrárias sobre uma matéria muito importante, que é a questão da liberdade de informação, de opinião, de imprensa. Vale tudo? Não, não vale tudo. É preciso que haja regras. Você não pode usar a liberdade para o crime. Por isso é que precisa haver limites. Agora, qual é o limite e de que forma ele vai ser estabelecido? É que eu acho que não é uma decisão simples. A que o senhor atribui essa dificuldade que o presidente Lula tem hoje junto ao Congresso Nacional? Se o senhor pudesse dar um conselho ao ministro Alexandre Padilha e ao próprio presidente Lula, que conselho seria esse? Mude a agenda, encontre uma agenda para o país. A responsabilidade não está no Congresso. Como diria o saudoso senador Teotônio Vilela, o barro é esse. O que precisa mudar nessa agenda, secretário, para ser mais... Substituir uma agenda de conflito, porque o Congresso é majoritariamente um Congresso conservador, principalmente na agenda dos costumes, na agenda do comportamento, nessa agenda do meio ambiente. Tanto é que a ministra do Meio Ambiente conta com um deputado e nenhum senador. A ministra das populações indígenas, não sei nem qual é o partido dela. PSOL. Pois é, também que é um partido com a baixa representação política no Congresso. E os partidos que compõem a maioria, inclusive da base do governo, estão em oposição a essa agenda. E o presidente, acho que vive num processo de abstinência da política. Me falaram que ele, nesses 1 ano e meses de administração, reuniu muito pouco com os deputados, reuniu muito pouco com os senadores. Quando eu era líder do governo, toda semana nós fazíamos reuniões e mais reuniões com as bancadas, com o presidente Lula ouvir, conviver, interagir com as bancadas dos partidos aliados. Eu acho que essa capacidade ele perdeu. É um homem que se mostra muito impaciente para ouvir. Os ministros despacham pouco com ele. E acho que isso cria
E por quê? Porque a agenda é incompatível. Se ele for reunir com os partidos naturalmente vão criticar essa agenda que o governo carrega, vão entrar em conflito com essa agenda. Acho que por isso ele evita. Se ele escolher uma agenda em favor do desenvolvimento do país, de redução das desigualdades, de valorização, eu acho que isso abriria espaço para uma relação mais construtiva com a Câmara, porque o chamado Centrão sempre foi maioria nos governos anteriores do presidente Lula. O PT, o PCdoB e o PSB tinham, sei lá, menos de 1/3 dos deputados. A maioria era composta por PMDB, PTB, PP, PR, esses os partidos que davam a base de sustentação do governo. E a oposição, que era o PSDB e o PFL. Eu acho que essa capacidade de conviver com as forças heterogêneas o presidente perdeu. E não pode botar a culpa no ministro da coordenação política. O ministro da coordenação política, ele é coordenador de uma política. Se a política é frágil ou é desorientada, ele não vai ter o que coordenar. A esquerda no país tem dificuldade em falar de segurança pública, em tratar este tema e lidar? Muita dificuldade. É evidente que há muita dificuldade, porque se associa muitas vezes a criminalidade ao resultado da injustiça social. Ou seja, é como se o crime fosse uma manifestação social. E não é. O crime é crime. O roubo na periferia, o ladrão, ele rouba o varal do operário quando ele vai trabalhar e a mulher vai levar o filho na creche. Rouba no ponto de ônibus. O assaltante assalta um cobrador de ônibus e mais adiante outro assaltante entra, não tem mais dinheiro, ele assassina o cobrador. É assim que funciona. Então tem que... Porque se todo pobre, toda pessoa em dificuldade fosse resolver o seu problema assaltando, o que seria da sociedade? Nenhum país aceita esse tipo de prática como algo socialmente justificável. E há alguma possibilidade desse discurso mudar? Eu acho que ou ele muda ou ele vai ser da... Olá para você que se liga na Gazeta do Povo, está começando mais um Comentário Secreto. Eu sou Guilherme Oliveira, seja bem-vindo ao nosso quadro.